Evangelho segundo São João, se você quiser ficar em pé, pode ficar, melhor, capítulo 5, verso 31, Evangelho segundo São João 5:31, glorificado e poderoso é o nome do Senhor. 5:31 de Evangelho segundo São João, glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Diz assim: se eu testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representante a João, e ele testemunhou da verdade. Não que eu buscasse testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz. Durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior do que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir, que estou realizando testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que Ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nela vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Até aí, amém, meus irmãos? Podem sentar. Meus irmãos, vamos meditar nessa palavra, nessa noite. Quando olhamos aqui, se fala o testemunho acerca do Senhor Jesus. O Senhor Jesus dizendo: se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Aqui o Senhor Jesus dizendo: se eu testemunhar acerca de mim mesmo, meu testemunho não é válido. Mas aqui ele deu exemplo, o próprio Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Pai Celestial, testemunhando, João Batista também. O Senhor Jesus afirmou ser igual ao Senhor Deus. Aqui, se nós olhamos para Evangelho, São João mesmo, 5,18, ele diz ser igual ao Pai. 5,18, por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Meus irmãos, um dos lados mais difíceis, naqueles dias os judeus, por dureza de coração, rejeitaram o Senhor Jesus. Eles não pararam para refletir na promessa de nosso Pai Celestial. O Senhor Deus, usando o profeta Isaías, falou muito desse dia glorioso, do Emanuel conosco. E no momento que o Emanuel chegou, que é o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, eles não estavam preparados para recebê-lo. Não houve um preparo para receber o Emanuel, o Senhor Jesus. Então eles começaram a levantar de várias formas contra o próprio Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus dizendo, quando ele diz: por essa razão os judeus ainda mais queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Nós sabemos que Pai, Filho e Espírito Santo é um só. O Senhor Jesus se fez carne para dar a sua vida por nós. Se nós olhamos ainda, e diz que Ele pode dar a vida eterna, o Senhor dizendo ainda que o Senhor Jesus pode dar a vida eterna. O verso 24 ele diz: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aqui nós olhamos uma grande segurança, que o Senhor Jesus diz, ele ainda diz: eu asseguro, dando uma segurança, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Aqui nós olhamos, o Senhor diz: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Palavra de nosso próprio Pai Celestial. Quando nós olhamos o Senhor Jesus testificando e dizendo: enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Quando nós encontramos o Senhor Jesus, nós passamos da morte para a vida.
Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, tomamos posse dele, nós deixamos a morte e encontramos a vida. A morte pode até ceifar esse nosso corpo, podemos chegar ao pó da terra, mas a morte aqui se fala da condenação eterna, se fala do desligamento eterno do Todo-Poderoso. Passou da morte para a vida. A partir do momento que nós cremos ao Senhor Jesus, esse nosso corpo pode chegar à sepultura, mas a nossa alma e o espírito já estão com vida eterna com o Senhor, já está no lugar de descanso, aguardando a vinda de nosso Rei, Senhor Jesus, para estarmos em glória junto. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Ele é a fonte da vida. Se falando do Senhor Jesus como a fonte da vida, o 5,26, ele diz: pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu, o Filho tem vida em si mesmo. A partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus, que nós aceitamos Ele como Senhor de nossas vidas, nós passamos a ser chamados filhos de Deus. Nós temos vida em nós, que é o Senhor Jesus conosco. Ele nos dá vida. Então a vida se encontra no Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Quando nós olhamos, a palavra diz: Ele julga o pecado. Aqui está ao lado, quem vai nos julgar? Quem julga? O verso 27 diz: deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Hoje, quantos rejeitam o Senhor Jesus? Quantos têm vergonha do Senhor Jesus? Mas quem vai nos julgar naquele dia? É o Filho. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso, deu ao Filho toda a autoridade para julgar. Quem vai nos julgar? É o Senhor. Por isso, feliz é aquele que confessa o nome do Senhor, que Paulo diz, pelo Espírito do Senhor: não me envergonho do Evangelho de Cristo, Romanos 1,16, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Feliz é aquele que não tem vergonha do Evangelho, que toma posse do Senhor. Essa é a nossa vitória em tudo, tomarmos posse do Senhor Jesus, porque a vida está nele. A vida nossa é somente o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Estas declarações deixam claro que o Senhor Jesus afirmou sua deidade, sua parte como o próprio Deus. Naqueles dias era inacreditável, mas esta mesma verdade a respeito do Senhor Jesus foi sustentada por João Batista. Nós olhamos a mesma verdade sendo sustentada por João Batista. Se nós olhamos 5,32, diz assim: há outro que testemunha a meu favor, eu sei o seu testemunho a meu respeito é válido. Então o Senhor Jesus dizendo: há outro que testemunha a meu favor, eu sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Como eles ali, quantos não reconhecia o Senhor Jesus como Filho de Deus? Ele diz: há outro que testemunha a meu favor, e o seu testemunho é válido. Então nós olhamos, o Pai testifica a respeito do Filho. Os judeus talvez não aceitassem esse testemunho, mas era o que mais importava. Então o próprio Pai Celestial, testemunhando quem? A favor do Filho. E o que mais importava é o próprio Senhor Deus testemunhando do Filho, testemunhando do Senhor Jesus como Filho que Ele enviou para a salvação da raça humana. Aleluia, glorificado e poderoso é o nome do Senhor. O 5,33 diz assim: vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Então ali, naqueles dias, eles enviaram representante a João, e João testemunhou da verdade. Os judeus de Jerusalém enviaram os sacerdotes e levitas para lhes perguntarem quem era ele. Evangelho segundo São João, 1 verso 9. Eles enviaram ali, enviaram os sacerdotes e levitas para perguntar quem era ele. Quem era ele? Então nós olhamos perguntando a João, quem era ele? E se nós olhamos para tudo, podemos observar, o testemunho de João Batista era importante, mas não tinha o peso do testemunho do Senhor Deus. O testemunho de João Batista, falando do Senhor Jesus, não tinha o peso do testemunho do Pai.
olhamos bem claro pela palavra, mas se tivesse acreditado em João Batista, teria crido no Senhor Jesus e teria sido salvo. Se eles tivessem aceitado naqueles dias o que João testemunhou a favor do Filho, a favor do Senhor Jesus, eles teriam crido no Senhor Jesus e teriam tido a salvação, teriam sido salvos. Então olhamos hoje, quantos hoje não para refletir que a vida está no Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A vida está exclusivamente no Filho. Feliz é aquele que toma posse do Senhor Jesus em tudo. Amém? Vamos para a glória a Deus? Amém. Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. O 5,35 diz assim: João era uma candeia que queimava e irradiava luz durante certo tempo. Vocês quiseram alegrar-se com a luz. Então ali se fala de João como a luz, como a candeia que queimava e irradiava luz. João falando, foi o precursor, veio para preparar o caminho para o Senhor iniciar o seu ministério. Durante um certo tempo vocês quiseram alegrar-se com sua luz. Quando nós olhamos para 5,35, João estava morto ou no mínimo preso, seja como for, a sua obra já tinha sido completada. Aleluia, estava completada. Queimava e irradiava luz, a obra de João, testemunho de João. Essa luz custou caro a João durante certo tempo. Os líderes judeus não entenderam de modo firme a mensagem de João Batista. A maneira de corresponder era sempre na melhor das hipóteses, provisória e superficial. Olhamos aqui os líderes judeus, sempre ali, levantando de todas as formas, para rejeitando a obra, como aqui, não entenderam de modo firme a mensagem de João Batista. João deixou bem claro que o Senhor Jesus era o Filho do Todo-Poderoso. É o que eles aguardavam, mas eles não tomaram posse da palavra. Então nós olhamos para o verso 36, eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu conclui que estou realizando, testemunha de, aleluia, olhamos para esse verso aqui, eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir, e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. Então aqui o Senhor Jesus diz, a própria obra que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou, que ele foi enviado do Senhor Deus o Todo-Poderoso para a salvação da raça humana. É o que o Senhor Jesus estava ali testemunhando e dizendo, a obra, os milagres do Senhor Jesus, que testificam de sua pessoa e sua missão divina. Então aqui olhamos para a missão divina. O Senhor Jesus respondeu, João 10,25 diz assim, o Senhor Jesus respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. O Senhor Jesus dizendo, as obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Olhamos aqui a dureza de coração dos judeus naqueles dias, para parar e refletir, e reconhecer Jesus como Senhor. E hoje não é diferente, nós sabemos que muitos fecham o coração para a verdade. Mesmo diante da pandemia, quantos não se humilham e não querem buscar o Senhor, reconhecendo que a única fonte de vida está no Senhor Jesus. Quem pode nos dar o livramento? Somente o Senhor. Se algo acontecer conosco, que estivermos no Senhor Jesus, estamos com Ele em glória. Passamos, a morte pode até nos levar ao pó da terra, mas nós estamos com Ele em glória. Essa é a vitória para todos os filhos, é a vitória para aqueles que tomam posse do Senhor Jesus em tudo. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Nós olhamos para o 37, e o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunha a meu respeito. Aqui nós olhamos o Senhor Jesus dizendo, o Pai que me enviou, o Senhor Deus o Todo-Poderoso, que enviou ali o Senhor Jesus. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. Ele dizendo aos judeus, vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. Por isso que é importante nós olharmos, nós servimos o Senhor por fé e não por vista. O Cristo vivo e verdadeiro nós não vemos com os nossos olhos,
Nós sentimos a sua presença, sentimos a sua virtude, sabemos que Ele vive, mas não vemos com os nossos olhos. O que foi que ali o próprio Senhor Jesus dizendo diante da sua palavra, aleluia, glorificado e poderoso o nome do Senhor, provavelmente, reverência à voz do Senhor Deus nas Escrituras. O verso 38 e 39 diz, nem a sua palavra habita em vocês. O Senhor Jesus dizendo, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que enviou. Aqui olhamos bem claro o Senhor Jesus dizendo, o Senhor Deus também tinha dado sua voz de aprovação no batismo do Senhor Jesus. Olhamos aqui a voz de aprovação do próprio Senhor Deus no momento do batismo. Quem testemunhou do Filho? Quem testemunhou que Jesus era o Filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso? O próprio Senhor Deus. A voz do batismo. Quando nós olhamos para a voz do batismo, o Senhor Deus, Mateus 3, verso 17. Então uma voz do céu disse, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Aleluia. Olhamos o próprio Senhor Deus dizendo, a voz dizendo, no momento do batismo, este é o meu Filho amado, em quem me compraz, algumas traduções, nossa tradução está em quem me agrado. Olhamos, então uma voz do céu diz, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Como eu disse, algumas traduções em quem me compraz, em quem está todo o meu prazer. O próprio Senhor Deus testemunhando do Filho. Meus irmãos, que nós paramos dia após dia e lutamos para estar com o Senhor Jesus em tudo. Lutamos para viver uma vida perto do Senhor o Todo-Poderoso, reconhecendo que nós, sem Ele, a nossa vida não há sentido. A nossa felicidade, a nossa segurança está no Senhor Jesus o Todo-Poderoso. Amém? Que nós mantemos o nosso propósito firme, como o próprio Senhor Deus diz, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Quem que o Senhor Deus agrada? Do seu próprio Filho. E hoje quem que lhe agrada? Dos que creem no Filho. Cremos no sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. Ele deu a sua vida para libertar a nossa vida da maldição do pecado. Sem o Senhor Jesus, a nossa vida seria sofrimento eterno. Por isso, feliz aquele que coloca o seu olhar no Senhor Jesus cada dia. Feliz aquele que toma posse do Senhor Jesus cada dia, reconhece a necessidade de estar sempre ali, pedindo a sua orientação, sua direção, reconhecendo dia após dia, uma vida de dependência do Senhor em tudo, que nós vivemos uma vida de dependência do Senhor em tudo, reconhecendo que Ele é tudo que nós precisamos, amém? Os irmãos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor, aleluia. Nem vir a sua forma, provavelmente se refere à falta de percepção espiritual, não percebendo que o Senhor Jesus realmente era. Se falando ali, naqueles dias os judeus, quando olhamos que o Senhor Jesus, então uma voz do céu disse, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Eles nem viram a sua forma, provavelmente não viram a forma do Senhor. A voz falou bem claro, desceu ali o Espírito do Senhor sobre o Senhor Jesus, em forma de uma pomba, e ali a voz foi clara, mas eles não viram a forma do Senhor. É o que diz aqui, não viram a sua forma, provavelmente se refere à falta de percepção espiritual, não percebendo que o Senhor Jesus realmente era. Eles não perceberam que realmente quem era a pessoa que o Senhor Deus falou. Eles viram claro ali a manifestação do Senhor Deus, aquela voz clara, todos ouvindo, mas eles não perceberam que realmente quem estava ali era a pessoa especial, o Senhor Jesus o Todo-Poderoso. Olhamos então claramente o verso 38, diz assim a palavra, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que enviou. Quando nós olhamos o Senhor Jesus dizendo que nem a sua palavra habitava naqueles dias, na vida dos judeus, pois não creram naquele que enviou. Se nós cremos no Senhor Jesus, a palavra está conosco, nós somos posse da palavra.
O que o Senhor Jesus diz, a palavra não habita em vocês, pois vocês não creem naquele que enviou, não creram naqueles dias em quem? No próprio Filho. A vitória nossa é crer no Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Glorificado e poderoso em nome do Senhor. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nela vocês têm a vida eterna. Aqui dizendo claro para nós, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, devemos estudar com muito cuidado, cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nela vocês têm a vida eterna. Através da palavra, nós conhecemos o Senhor Jesus, e através dessa palavra nós temos a vida eterna, se nós colocarmos em prática no nosso viver cada dia, amém? Que nós lutamos para isso, lutamos para que essa palavra esteja conosco. Então nós olhamos esse 39:40 aí, que diz, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nela vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Quem testemunha a respeito do Senhor Jesus? A própria palavra. As Escrituras que testemunham a respeito do Filho, respeito do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Os líderes judeus, os líderes religiosos judeus, conheciam o Antigo Testamento, mas faltaram em aplicar a palavra do Senhor Deus em suas vidas. Conheciam os ensinamentos das Escrituras, mas não reconheceram o Messias, quem elas se referiam. Então, se olhamos para os líderes, naqueles dias, os judeus ali, os líderes, seus líderes religiosos, eles conheciam muito o Antigo Testamento, mas no momento que o Messias foi enviado, eles falharam, faltaram em aplicar a palavra do Senhor Deus em suas vidas. Eles não aplicaram onde? Nas suas próprias vidas. Conheciam os ensinamentos das Escrituras, mas não reconheceram o Messias a quem eles se referiam. O que mais os judeus faziam naqueles dias era aguardar a vinda do Emanuel. Eles ali vêm, aleluia, dizendo, claro, dizendo para que o Emanuel viesse buscar. Vem Senhor Jesus nos buscar. Nós olhamos pela palavra, naqueles dias eles até clamavam por Elias, Elias vem nos buscar, Elias, que foi revelado que Elias viria novamente, mas o Senhor Jesus deixou bem claro, que Elias já tinha vindo. Elias veio na virtude de João Batista, preparou o caminho para o Salvador. Eles não reconheceram ali a pessoa que veio ali, eles não pararam para refletir nas Escrituras, o que tanto eles conheciam, mas eles não colocaram em prática onde? No seu próprio viver. Então eles ficaram ali clamando por Elias, e do outro lado, sendo que o próprio Senhor Jesus disse que Elias já tinha vindo, na virtude de João Batista. Olhamos pela palavra, quando nós olhamos, claro, são as Escrituras que testemunham a meu respeito, contudo vocês não querem vir a mim para terem vida. Olhamos para esse 40, quando nós olhamos para o verso 40, nós podemos ver claramente que o Senhor Jesus dizendo, vocês não querem vir a mim para terem vidas. Quantos hoje não querem conhecer o Evangelho? Quantos hoje não querem conhecer a palavra? E sendo que a palavra que nos dá vida, o que o Senhor Jesus diz, vocês não querem vir a mim para terem vida. Quando nós chegamos ao teu Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, nós encontramos vida no Filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, amém? Os irmãos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Conhecia as Escrituras, mas não, aleluia, aqui diz, conhecia as Escrituras, mas perderam o Salvador, entrincheirados em seu próprio sistema religioso. Quantos hoje se prendem no seu sistema religioso? Naqueles dias os judeus fizeram isso, entrincheirados em seu próprio sistema religioso, recusaram-se a deixar que o Filho do Senhor Deus mudasse a vida deles. Eles não deixaram que o Filho do Senhor Deus mudasse a vida deles, que o Senhor Jesus mudasse a vida deles. E olhamos para tudo, quantos hoje se tornam tão envolvidos com a religião, a ponto de perder o Senhor Jesus de vista. Muitos hoje se envolvem tanto com a religião, não preocupa se ele está dentro ou fora das Escrituras, e sendo que a salvação está nas Escrituras.
Quando o Senhor Jesus diz, claro, vocês não querem vir a mim para ter vida, esse verso 40, contudo vocês não querem vir a mim para terem vida, nós olhamos claramente, a vida se encontra no Filho. Se nós tomamos posse do Filho, nós encontramos a vida. Por isso que é importante, dia após dia, cada um de nós, lutarmos para estar com o Senhor Jesus, lutarmos para chegar perto do Todo-Poderoso, lutarmos para viver uma vida de batalha espiritual, reconhecendo pelo Espírito do Senhor a necessidade de humilhar debaixo a potente mão do Senhor. Quando o Senhor Jesus diz, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O verdadeiro alívio para a nossa vida, o verdadeiro refrigério para a nossa alma, tudo se encontra no Senhor Jesus o Todo-Poderoso. E onde nós encontramos a vida? No Filho. A partir do momento que nós declaramos Jesus como o Senhor de nossas vidas, a palavra começa a cumprir em nosso viver. Mas todos quanto receberam, João 1:12, Evangelho segundo São João 1, verso 12, mas todos quanto receberem, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. A partir do momento que nós reconhecemos Jesus como Senhor, nós passamos a ser chamados filhos do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Por isso que é importante nós lutarmos para estar perto do Senhor Jesus cada dia, lutarmos para viver uma vida voltada aos olhos do Todo-Poderoso, que estando lutando, nós encontramos vida no Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Amém? Nós vamos pedir glória a Deus, glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Olhamos pela palavra, nós podemos observar, eu não aceito glória dos homens. O Senhor Jesus dizendo, eu não aceito glória dos homens. Os líderes religiosos tinham grande prestígio em Israel, mas a sua aprovação pública nada significava para com o Senhor Jesus. Eles estavam interessados na aprovação do Senhor Deus, ele estava interessado na aprovação do Senhor Deus. Então olhamos para os líderes judeus, eles tinham grande influência religiosa, tinham grande prestígio em Israel com o povo, mas a sua aprovação pública nada significava para o Senhor Jesus. Ali a influência que eles tinham diante dos líderes religiosos, diante a área espiritual, nada influenciava. Eles estavam interessados, ele estava interessado na aprovação do Senhor Deus. O Senhor Jesus queria que eles fossem aprovados pelo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, não diante dos homens. Quantos hoje estão preocupados com a aprovação dos homens? Não estão preocupados com a aprovação do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nós temos que preocupar dia após dia com a nossa aprovação aos olhos do que vive e reina. Amém? Onde que com o Senhor nós temos uma eternidade para passar, e com os homens pouco tempo. Quantos estão preocupados demais com a aprovação com os homens? Não se preocupa em construir a sua vida, a sua morada na eternidade. O que mais nós temos que preocupar? Onde nós vamos passar a nossa eternidade. Temos que preocupar em lutar para estar com o Senhor dia após dia, porque isso aqui acaba a hora que menos esperamos. Então que nós lutamos, que tenhamos aprovação aos olhos do Senhor Deus. Se o mundo nos odeia, que assim fique. Muitos não aceitam o cristão, odeiam o cristão, mas importante para nós é termos a aprovação do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Você viver com segurança, como Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Você olhar para dentro de você e reconhecer a minha vida no Senhor Jesus, eu sinto a sua presença, eu sinto a sua virtude, eu sinto o seu poder, Ele me dá força, Ele é a nossa força, Ele é a nossa segurança de vida eterna, que nós mantemos os nossos compromissos firmados e seguros no Senhor, dia após dia, amém? Ficado e poderoso é o nome do Senhor, que nós lutamos para estar dia após dia na presença do Todo-Poderoso. Isso é um excelente princípio para nós. Se as pessoas das mais altas patentes do mundo aprovarem nossas ações, porém o Senhor Deus não aprovar, devemos ficar preocupados e corrigir imediatamente nossa conduta,
Mas se o Senhor Deus aprová-las, apesar dos outros não, podemos ficar contentes. Isso aqui é um lado que o cristão precisa muito ter uma segurança. Vou repetir novamente isso aqui para os irmãos, ó. É um excelente, aleluia, é um excelente princípio para nós. Se as pessoas das mais altas patentes do mundo aprovarem nossas ações, porém o Senhor Deus não aprovar, devemos ficar preocupados. Se nós não tivermos a aprovação do Senhor Deus, devemos parar e refletir: onde eu estou errado? Vou me corrigir a minha vida perante os olhos do Senhor. Devemos ficar preocupados e corrigir imediatamente nossa conduta. Mas se o Senhor Deus aprová-los, apesar de outros não, podemos ficar contentes. Por isso que ao lado, meus irmãos, o cristão deve andar cada dia seguro no Senhor. A palavra diz: se o teu coração não te condena, maior o Senhor. Se nós lutamos para fazer o que é certo, você luta aqui para fazer o que é correto, você procura fazer o que é certo. Se as pessoas até te odeiam, te caluniam, mas você olha para dentro de você e diz: mas eu não fiz, eu não devo. Então, se o nosso coração não nos condena, maior o Senhor. Amém? Que nós tomamos posse da presença do Senhor em tudo. Não venhamos ficar preocupados. Nossa, fulano me odeia, está me criticando. Mas você olha para dentro de você: mas você não fez nada? Eu não devo, não fiz nada. Não temos que ficar preocupados. Então a palavra é clara: se o teu coração não te condena, maior é o Senhor. Porque se nós fizermos algo errado, o Espírito do Senhor já mostra para nós: você errou, você falhou, você fez o que não devia. Nós somos corrigidos pelo Espírito do Senhor que está conosco 24 horas por dia. Amém? Os irmãos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Que nós mantemos os nossos compromissos firmados cada dia mais e mais no Senhor, o Todo-Poderoso. Nós mantemos seguro, reconhecendo que Ele é tudo que nós precisamos. Mas conheço vocês, sei que vocês não têm o amor de Deus. O Senhor dizendo para os fariseus naqueles dias: eu conheço vocês, eu sei que vocês não têm o amor de Deus. Quantos hoje, meus irmãos, até se diz evangélico, até se diz às vezes pregadores da palavra, mas falta o amor. Porque nós temos que ser muito sinceros aos olhos de todos os irmãos. Tem que haver muita sinceridade para transmitirmos a palavra, reconhecermos: se eu não quero ser condenado, eu tenho que ensinar o melhor para os irmãos, para que todos tomem posse do Senhor Jesus e sejam salvos. Não podemos visar altos benefícios sobre o rebanho e não preocupar em instruir o rebanho, porque instruindo, o que acontece? Se instruímos, muitos fogem da palavra, muitos não querem compromisso com a palavra. Mas do outro lado, aqueles que querem, precisa ser bem consciente que a palavra diz, o Senhor Jesus diz bem claro: sem o novo nascimento, ninguém verá o Senhor. Então nós temos que lutar para fazermos a diferença, uma vida transformada pelo Espírito do Senhor, uma vida mudada a cada dia. Temos que reconhecer que nós precisamos ser guiados pelo Espírito do Senhor. O Senhor precisa ter parte cada dia no nosso viver. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa esperança de vida eterna. Como estar na nossa família, no nosso lar. Ele precisa ser o Senhor de nossas casas, como o Senhor de nossas vidas. Reconhecemos Ele em tudo. A necessidade de humilharmos debaixo a potente mão do Senhor em tudo. Isso é dever de todo cristão, lutar para estar com o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Então olhamos, mas eu conheço vocês, sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. O Senhor Jesus dizendo: eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Olhamos aqui o Senhor dizendo: mas se outro vier em seu próprio nome, o aceitarão. O que quer dizer isso? Quantas vezes, meus irmãos, o Senhor Jesus tentou esclarecer na melhor forma ali os líderes judeus,
para que eles reconhecessem que Ele realmente é o Filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Quantos levantaram contra Ele naqueles dias, não reconheceram o Senhor Jesus? É o que acontece hoje em dia. Quantos, se você leva a sério, poucos querem compromisso, e se vem um enganador enganando, consegue uma multidão seguindo. Quando tem um enganador, engano, consegue multidões. É o que o Senhor Jesus diz, claro pela palavra. Quando olhamos aqui bem claro, eu vim em nome de meu Pai, mas vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês aceitarão. Quantos vêm aí com tanto evangelho falsificado? E o povo aceita. Multidões aceitam, sabendo que estão sendo enganados, e aceitam. Então o Senhor Jesus disse naquele dia, como vocês podem crer e aceitar glória um dos outros, mas não procura a glória que vem do Deus único. Então aqui, o Senhor diz, como vocês procuram a glória um do outro, mas vocês não procuram a glória que vem do Deus único. Amém? O único Senhor digno de toda honra e glória é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Toda honra, toda glória pertence ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Por isso o cristão deve manter sua posição firme, seguro no Senhor. Lutamos para estar perto dEle cada dia. Lutamos para viver perto do Senhor. Ficamos com o verso 40. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Que nós lutamos para estar com o Senhor Jesus, que nele nós encontramos vida. Amém? Vamos orar, vamos colocar em pé, vamos pedir ao Senhor que possa nos abençoar poderosamente, os irmãos, o canal da igreja, que o Senhor abençoa, as pessoas que participam fora, que essa pandemia que o Senhor trabalha aí, dando vitória, que venha e ser eliminada através dessa vacina, ou que o Senhor entra com providência, o Senhor sabe como trabalhar. Deixamos nas mãos do Senhor. Senhor Deus, perante o teu santo nome, Rei, perante a tua santa presença viva e poderosa, te louvamos, eterno, pela tua bondade e misericórdia. Queremos o Senhor, eterno, para termos vida no teu santo nome. Rei, eu peço para a glória do teu nome, trabalha poderosamente no lar, na família de todos quanto entraram por essas portas nessa noite, eterno, são teus filhos. Manifesta sobre todos, eterno, a tua glória, mediante a tua santa presença, que todo mal, toda angústia na alma, tristeza, desespero, nervoso, venha retirar em nome do Senhor Jesus, mas para a glória do teu santo nome, eterno, que os teus, Rei, venha ser fortalecido mediante a presença do teu Santo Espírito. Estou pedindo para a glória do teu nome. Trabalha, eterno, poderosamente no viver de nossos irmãos, o eterno. Age, meu Deus, poderosamente em cada situação. Age, eterno, poderosamente em cada vida. Entra com a providência, Rei, resolvendo o problema para o teu povo, dando livramento em tudo. Senhor Deus, trabalha poderosamente no canal dessa igreja, alcance, eterno, milhões de milhões, que venha, eterno, tomar posse do Senhor em tudo e ser abençoados para a glória do teu santo nome. Rei, entra com a providência do Brasil, as demais nações, que essa pandemia, eterno, venha chegar ao fim, todo esse mal venha retirar sobre a terra. Santo é para a glória do teu nome que eu estou pedindo, Senhor Deus e Pai, trabalha poderosamente nessa causa. Entra com a providência, Rei, desfazendo todo esse mal. Estou pedindo, eterno, em nome do Senhor Jesus, teu santo Filho. Abençoa poderosamente o Brasil, eterno, abençoa essa nação, abençoa o presidente. Dê sabedoria a ele fazer o melhor, eterno. Só o Senhor para abençoar e dar vitória. Age poderosamente, Rei, na direção desse país, abençoando e dando vitória. Em nome do Senhor Jesus, o teu santo Filho, que assim pedimos e agradecemos. Amém.